Título do nosso programa de hoje é sobre se está em falta centroavante para a seleção brasileira. Inclusive, a nossa enquete já está aberta. Quem seria o melhor centroavante para a seleção? Temos algumas opções aqui. A, Richarlison. B, Matheus Cunha. C, Gabriel Jesus. Os três estão na lista, estão convocados com a seleção hoje, já treinando, já desde ontem, aliás, treinando em Lima, no Peru, onde o Brasil joga hoje contra a seleção daquele país, ou outro. E aí você comenta aqui no chat e manda a sua opinião. Eu, por exemplo, já vou dar meu voto aqui de cara, tá? Na minha visão... Não tá aí, tá? O seu não tá, né? O meu também não. O meu seria Vitor Roque. Então eu votei no outro aqui. Quem que é o centroavante da seleção para você, André Hernan? Acho que hoje por merecimento e por desempenho, eu acho que o Vitor Roque. E aí a gente vai falar assim, poxa, mas o Vitor Roque está na seleção olímpica, é véspera de Olimpíada, é um jogador que vem sendo construído para ser um protagonista um dia e vai ser protagonista da seleção principal. Tá, até entendo. Então, vamos de Tiquinho Soares. Tiquinho Soares está voltando de lesão agora. Não tendo Tiquinho Soares, aí eu sacrificaria a seleção olímpica, todo o projeto e tudo mais. Você também tem outros atacantes que podem suprir uma eventual ausência do Vitor Roque. E, para mim, numa chegada de um Diniz, no início de processo de eliminatória, Vitor Roque já tem experiência suficiente, é um cara que é um moleque que estreou em Libertadores com 6 minutos num jogo contra o Libertad, já fez gol. Então, assim, não sente o peso de uma competição grande. Então, para mim, ele seria o titular nos 2 jogos da seleção brasileira, contra a Bolívia e contra a Peru, e não os que estão hoje convocados pelo Diniz, e principalmente o Richarlison, que precisa de um tempo. Já está mais do que provado que ele precisa dar uma descansada, dar um passinho atrás, dar uma relaxada e voltar mais confiante. Richarlison nessa imagem no treino de hoje. Eu e o André Hernan estamos com a maioria aqui na nossa enquete. O outro, esse tal desse outro aqui, tá goleando, tá? Já abriu com 64%. O segundo é o Gabriel Jesus com 18%. O Richarlison em terceiro com 15%. E o Matheus Cunha na lanterna com 3%. E aí, PVC, quem seria o seu centroavante da seleção brasileira? Eu acho que seria o Vitor Roque mesmo. O Richarlison pode vir a ser. O Richarlison não fez uma Copa do Mundo ruim, fez gol na Copa do Mundo. Agora, o Richarlison é incrível, que depois da Copa do Mundo... Golaço. Ele fez 2 gols depois da Copa. 2. Um pela Copa da Liga contra o Fulham e um gol contra o Liverpool numa derrota para o Liverpool na temporada passada na Premier League. Então, ele está sem confiança, tanto está chorando, perde o gol na pequena área e sai do banco para ir para o banco chorando. Não é hora dele. Por que o Brasil precisa apostar no projeto olímpico? A Olimpíada nunca foi prioridade para a seleção brasileira. Mas, ok, enquanto era o título que faltava, agora que é bicampeão olímpico, por que o Vitor Roque não pode jogar na seleção brasileira e tem que jogar na seleção olímpica? E olha o estrago que isso causa, né? O Vitor Roque, apesar de ter tido o amistoso cancelado na segunda-feira, o noticiário até ontem à tarde era que o Vitor Roque não joga contra o Flamengo. Então, não faz sentido. O Vitor Roque foi apontado como o melhor jogador sub-20 do mundo. É um pecado que o Brasil tenha Vitor Roque e Endrick e os dois joguem no Campeonato Brasileiro sendo jogadores do Barcelona e do Real Madrid. Mas não faz sentido você ter um jogador na seleção olímpica se o Brasil já é bicampeão olímpico. Você não precisa ser tricampeão olímpico. Não é prioridade para a seleção nenhuma do mundo. O Brasil precisa voltar a ser campeão do mundo. Precisa ter um projeto de Brasil campeão mundial. Mas, por outro lado, tem a pergunta de o Brasil parou de produzir centroavantes? Que é aquela escadinha que a gente sempre faz. Careca, Romário, Ronaldo, Adriano, Luiz Fabiano, Fred. E você vai fazendo assim, né? Vem um degrau enorme para baixo. De Ronaldo e Adriano em diante, com toda a categoria de Luiz Fabiano e Fred, não é do mesmo nível. Não são do mesmo nível. E o Richarlison também não é. Pensando nos centroavantes que disputaram a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Por quê? Por que, chat? Vocês têm a resposta para essa boa pergunta do PVC? Você tem, André Hernan? É difícil, né? Acho que é trabalho, é base. Acho que se a gente pensar que hoje os principais treinadores ou os grandes treinadores gostam daquele jogador que se entrega taticamente, e aí eu vou
personificar isso no Rony, e os elogios do Abel ao Rony são grandiosos. O que é o Rony? É um jogador operário, né? Um jogador que é centroavante, joga pelo lado do campo, é um jogador que joga por dentro, volta para marcar, está lá na bandeirinha de escanteio da defesa, lá dando carrinho. Talvez seja um processo de observar a base. Aí você fala, mas o Pedro tem essa característica, mas o Pedro não consegue jogar no Flamengo, né? Ele tem sido reserva, tem tido dificuldades. E o Pedro é um senhor jogador, é um jogador assim extraordinário, um jogador, para mim, nível de seleção brasileira, e para mim ele fez boas partidas na Copa, bateu o pênalti com muita personalidade, uma decisão de Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Pedro teve muita personalidade. É uma questão de se observar. E um adendo em relação ao Vitor Roque, essa questão de você cumprir etapas, jovens jogadores, para mim, os extraordinários, naturalmente, não cumprem etapas, eles ultrapassam essas etapas todas, e o Vitor Roque, para mim, é um extraordinário. Eles atropelam as etapas e ele faz essa careta para você que acha que ele não deve jogar pela seleção brasileira. Você pode continuar votando na nossa enquete. Quem seria o melhor centroavante para a seleção? O outro está disparado aqui, com mais de 50% dos votos. Depois vem o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, que, aliás, fez um golaço pelo Arsenal. O gol que o Gabriel Jesus fez pelo Arsenal é de quem sabe, de quem entende do que está fazendo. Ele fez 7. Depois da Copa, ele fez 7. O Richarlison fez 2. Então, e era até bem mais justificável a convocação dele, para além dos cortes, porque ele só veio depois do corte, né, do Antony. Para mim, era mais justificável a convocação do Gabriel Jesus na lista inicial já, PVC. Mas eu acho que o Gabriel Jesus, toda vez que se defende o Gabriel Jesus saiu do Manchester City para ir para o Arsenal para jogar como centroavante. E jogou como centroavante, mas na seleção brasileira ele não joga como centroavante. E esse é um ponto importante, que ninguém joga como centroavante com o Neymar no time. Vamos voltar no tempo. Acha que tem a ver com um encaixe tático com o Neymar? Quem é que vem pegar o volante? É o Richarlison, não é o Neymar. Na hora da marcação, o Richarlison volta e o Neymar volta, mas o Richarlison volta mais do que o Neymar. Então, o centroavante da seleção brasileira com o Neymar não joga de centroavante. E vamos voltar no tempo aqui. O Ronaldo, outro dia, o Ronaldo Fenômeno gravou uma entrevista para o Galvão Bueno, e ele fala uma coisa que o Filipão sempre disse sobre 2002. E está no meu livro 5 Estrelas. A história de que o Filipão passou a Copa inteira dizendo para o Ronaldo: você não precisa voltar o jogo inteiro, você precisa perder a bola 5 segundos, dar combate, porque você vai atrapalhar a saída dos caras. E na última jogada, no último jogo, ele perde a bola, vai para cima do Raman, recupera a bola, o Rivaldo chuta, volta e ele faz o gol. E olha como eram as coisas. Não é que o Neymar não marque, mas o jogo do pentacampeonato mundial, do último título mundial da seleção brasileira, começa com o craque do time roubando no campo de ataque. Começa com um desarme feito pelo craque do time. Por que o craque do time não pode ser o cara para desarmar? Mas o centroavante da seleção brasileira combate mais do que o Neymar. E era o Gabriel Jesus em 2018, era o Gabriel Jesus em 2022, era o Richarlison em 2022, é o Richarlison contra a Bolívia. Sim. Não, também acho que hoje no futebol, hoje não, já há algum tempo no futebol moderno, todo mundo tem que ajudar na fase ofensiva e defensiva, como os treinadores dizem. Nesse caso do Neymar, estou presumindo, que o Diniz faz isso para tentar guardar a maior parte do gás do Neymar com a bola, para não desgastá-lo nesse movimento sem. E o Richarlison, por ter mais saúde e ser mais jovem, pode fazer esse ganso no Flu? De esforço maior, né? É o Ganso no Flu. É o Ganso no Fluminense. O Ganso, a gente tem falado que o Ganso está mais intenso com o Diniz. Mas se você olhar... Ele sempre teve essa característica de ajudar em desarmar, tanto no São Paulo quanto no Santos também. Mas se você observar o Ganso no Fluminense, você vê que ele vai na bola certa. E é muito trabalho de treinamento. É muito trabalho de dia a dia, de campo, de observação e principalmente de aquela coisa que é clichêzão, mas é verdade, é o dedo do treinador, a mão do treinador. Então, mais ou menos, digamos que a dupla Neymar e Ganso seria um para o outro, um no time e outro na seleção. Olha a coincidência.
Boa, boa, boa. Inclusive tinha essa expectativa até, né? Porque o Diniz disse que não descarta essa possibilidade de voltar a reeditar a dupla na seleção brasileira. Aqui no chat, eu já peço o seu like, sua inscrição no canal do All Sport. Estamos em campanha rumo a 1 milhão de inscritos. Para além do voto na enquete, que o outro está disparado, aí o pessoal está falando quem são os outros aqui, né? Temos o Carlos Amorim, o Francisco Barbosa, o Eric Charles, o Juscelino, o Reginaldo, a Lois Bernardes sempre com a gente. Gustavo Teixeira está falando do Arthur Cabral. O Nilson está perguntando sobre o Hulk. O Neto está falando sobre o Arthur Cabral também. O Thiago está sugerindo o Pedro Hernan, já falou sobre ele aqui no nosso De Primeira. O Fernando está cornetando o Gabriel Jesus. O Diogo está dizendo, Gabriel Jesus na seleção toma decisões erradas em campo. Isso eu ia dizer. Eu acabei falando sobre o centroavante não marcar, mas o que eu ia dizer é o Gabriel Jesus tem um desgaste. Ele tem um desgaste de imagem na seleção brasileira, justa ou injustamente. A seleção brasileira ela tem que ganhar o próximo jogo, que é o jogo de hoje contra a seleção peruana, mas ela precisa projetar a Copa do Mundo. Então, o Gabriel Jesus pode até voltar para a seleção, jogar na seleção, virar titular, acabar com esse desgaste, mas o momento é de encontrar o centroavante, de encontrar quem vai ser esse cara. E a bola da vez é o Vitor Roque. Não precisa da seleção olímpica. O Brasil não precisa ser medalha de ouro olímpica. O Brasil precisa ser campeão do mundo de novo. Eu acho que todos concordamos aqui da bola da vez do Vitor Roque. Todos nós citamos ele, né, PV? O Hernan, perdão. Não, e eu vejo que o Vitor Roque, eu não vejo, assim, pensar em projeção daqui até a Copa do Mundo, eu não consigo imaginar o Vitor Roque não sendo um candidato fortíssimo, senão o camisa 9 da seleção brasileira. Eu vejo que o Vitor Roque se desenvolve muito bem no Atlético Paranaense, que dá total estrutura para ele se desenvolver, mas o salto de carreira que ele vai dar no Barcelona vai ser algo que vai ser determinante para a gente ter a segurança de que ele vai ser o 9 da seleção principal. Então, o Vitor Roque já mostrou que é um cara muito diferente, que é um jogador muito diferente. Acho que o Barcelona vai ser aquele salto de qualidade que a gente viu, por exemplo, do Vini Júnior no Flamengo, que era extraordinário, um artista com a bola nos pés, mas no Real Madrid, aos poucos, no trabalho que ele foi fazendo, se transformou hoje no melhor jogador brasileiro em atividade no futebol mundial. Então, acho que o Vitor Roque caminha para a mesma situação. E eu tenho até a impressão, Hernan, e aí é só achismo, não é baseado em número, mas que nessa comparação que você... Não comparando, mas enfim, pegando os panoramas do Vini Júnior, que você citou antes do Real Madrid, eu tenho a impressão que o Vitor Roque, antes de ir para o futebol europeu, tem mais gol do que o Vini Júnior tinha pelo Flamengo, quando chegou a ser decisivo, inclusive pela Libertadores. Mas o Vitor Roque tem mais gol, ele é mais letal, ele é mais centroavante mesmo, camisa 9, como a gente está vendo nessa imagem que ele está vestindo. Eu concordo contigo, acho que tem tudo para ser o grande 9. Então, de primeira aqui, fechou com o Vitor Roque. O Jonathan Silva também está falando do Vitor Roque aqui no nosso chat, junto com também o Arthur Cabral, que já foi citado por algumas pessoas. Teve pergunta sobre o Tiquinho, o Luciano falou do Tiquinho, o Hernan comentou sobre ele. E aqui chegou uma pergunta para o Hernan. Emerson Silva falou o seguinte: André Hernan, primeira opção, Brasil ou Chile para torcer? E aí? Hoje eu vou ver o Chile, né? O jogo do Brasil vai ser um pouco tarde, tem um compromisso depois, então eu vou assistir o Chile e depois eu vou para o meu compromisso. Dinizismo que me perdoe. Você vai abandonar a seleção brasileira, é isso, André? Mas é porque eu torço para o Chile, cara, não tem jeito, né? Entendi. A minha primeira opção sempre vai ser o Chile. Contextualize para a nossa audiência a sua origem agora, por favor. Então, para a nossa audiência, para quem não sabe, aliás, eu falo bastante sobre isso numa reportagem da Bia e também... Quem foi? Eu não lembro quem estava junto com a Bia fazendo essa matéria, que eu falei bastante sobre as minhas origens, mas as minhas origens são do Chile, e meus pais, meus irmãos e tudo mais. Então, assim, eu me descobri assim como um grande torcedor da seleção chilena na Copa de 98 da França, com Salas e Zamorano, onde o Chile passou de fase, depois perdeu para o Brasil, mas foi muito legal torcer e ver a família toda torcendo. Foi meio que assim, foi o Chile sendo o Chile, né? Passou com 3 empates, né? Naquela coisa e tal, enfim, aquela coisa de torcer foi muito legal. E depois de 98 eu não parei mais, bem que não foi a todas as Copas, né?
mas eu sempre torço. 2014 foi uma coisa assim, bastante... Eu já jornalista, já repórter, já cobrindo Copa do Mundo em loco, já foi um negócio distinto. Então, estou sempre torcendo para o Chile e cornetando, né? Porque eu sou da turma fora Berizzo. Eu quero Ricardo Gareca na seleção chilena. Ó, já está em campanha também, para além do Vitor Roque. O Yuri Ramos perguntou aqui no nosso chat: você nasceu onde, André Hernan? Eu nasci em São Paulo. Paulista da Gema. Tá aí. Paulistano. Paulistano da Gema. Olha só o Fernando Diniz para você, ó. Tá bravo que você não vai ver a seleção brasileira, tá? Tá de olho em você. Eu já fiz um tweet no sábado que viralizou, que deu uma discussão ali que eu falei que não precisa de Ancelotti. Ancelotti. Eu vi o seu tweet. Aliás, é uma boa pauta essa. Conte qual foi o seu tweet. Conta aí, Hernan. Eu escrevi: Ancelotti, cumpra seu contrato, renove com o Real Madrid. Seleção brasileira já tem um treinador. O treinador é Fernando Diniz. E não é oba-oba, tá? Não é aquela coisa assim, ele escreveu aquilo para chamar atenção. Não, eu acredito. Para mim, acho o Ancelotti um grande treinador, acho que seria uma novidade incrível na seleção brasileira, mas eu acho que no Brasil as minhas duas opções seriam Abel Ferreira como estrangeiro e o Fernando Diniz, e tendo uma pequena preferência pelo Fernando Diniz. Eu acho que tudo isso que está acontecendo hoje, e assim, claro, muito prematuro, é o primeiro jogo, é a primeira convocação, mas essa história dele chamar o Neymar de canto, de projetar algo para o Neymar, dos jogadores elogiarem, já havia um movimento muito grande dos jogadores que sempre elogiaram o Diniz, e eu, particularmente, nunca, num cafezinho, num off, conversando com algum jogador, eu nunca vi assim, ninguém falar um A do trabalho do Diniz, muito pelo contrário. Só vejo assim, melhor que eu trabalhei, um dos melhores que eu trabalhei, o cara é fenômeno, é fora de série. Então, a minha curiosidade, a minha expectativa, ela tá... Estou tendo essa resposta agora, vendo tudo que está acontecendo na seleção brasileira com o Diniz, nessa primeira convocação, e eu acho que ele tem totais condições de ser o técnico da seleção. Não escrevi aquilo da boca para fora. Então, o Diniz é o treinador da seleção para André Hernan, não Ancelotti. O Ancelotti não precisa vir, já está avisando aqui o italiano. Diga, PV. Eu acho cedo. Eu gosto da ideia do Diniz ficar. Eu acho que a CBF pode ter, daqui a um ano, a necessidade de dizer para o Ancelotti muito obrigado, mas o Diniz vai ser o técnico. É possível que isso aconteça. Mas eu acho cedo. E eu acabei de escrever um texto sobre a seleção da Alemanha, a crise da seleção da Alemanha, que é muito simbólico em relação a isso. Os primeiros 8 jogos dos 25 que o Hansi Flick fez para a Alemanha ganhou os 8, fez 33 gols e tomou 2. E o Flick é o segundo técnico com o menor número de partidas na história da seleção alemã, que só teve 11 técnicos em todos os tempos. Mas dos 11, Erich Ribbeck, em 2000, teve 24 partidas e o Hansi Flick teve 25. E a Alemanha sai de uma derrota para o Japão por 4-1, na maior ou na segunda maior crise da sua história. E depois de começar em lua de mel, absoluta lua de mel. No fundo, seja o Diniz ou seja o Ancelotti, a gente só vai saber se foi um sucesso quando terminar a Copa de 26. E aqui fica a observação de que o Tite fez um bom trabalho em 6 anos. Mas ele fez 2 Copas do Mundo ruins, abaixo do que o Brasil precisa, que é pelo menos chegar na semifinal. A gente só vai ter essa noção em 2026, em Nova York em 2026. A ver até lá o que acontece com esse trabalho do Diniz, a ver se ele chega até lá primeiro, porque o contrato inicialmente é de 1 ano. Opinião do André Hernan é de que o Diniz deve continuar, você pode deixar aqui no chat, até pode ser um bom debate para um outro de primeira. Eu gostei dessa bola levantada pelo nosso querido André Hernan.